Abra a tua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 15. Atos 11. Eu peguei meio que o gancho que eu preguei no domingo de manhã aqui, e o Espírito começou a dar umas continuidade no meu espírito acerca do tema, e a gente vai trabalhar aqui hoje, tá bom? Tem alguém nos visitando hoje? Ali, eu vou pedir, por gentileza, pode, aí mesmo, só ficar em pé, só para todo mundo ver vocês, amém? Sejam muito bem-vindos, né? Pastor Luiz, como é que é isso? Então, por favor, se já colocou, me coloque aqui na tela. Os irmãos vamos abençoar, vamos abraçar. Glória a Deus. Aqui, ó, deixa eu conhecer. A Adriana, quem é a Adriana? Lá no fundo, seja bem-vinda, viu, Adriana? Deus te abençoe, é um prazer tê-la conosco. A irmã Denise, quem é a Denise? Ô filha, seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe. A irmã Marina, ali a Marina, seja muito bem-vinda, viu? Deus te abençoe. O irmão Wellington, ô querido, seja bem-vindo em nome de Jesus. E a irmã Vanessa, aqui a Vanessa, seja bem-vinda, querida, em nome de Jesus. Mais alguém? O Will, seja bem-vindo, Will, em nome de Jesus. Mais alguém? Irmão, agora vamos dar aquela salva de palmas bem forte para esse povo bonito. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, viu? Glória a Deus. Só tem um problema aqui na Bethesda. Quando a pessoa visita aqui, a gente entra em oração. Aí ela não consegue mais sair, irmão. Amém? Lá fora coloca o nome da pessoa na boca do sapo. A gente coloca aqui na mão de Jesus para ele abençoar. E aí é uma benção. Glória a Deus. Atos 11, 15. Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, lá no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém? Feche seus olhos aí sentadinho. Pai, fala conosco nessa noite, através da tua mensagem, da tua palavra. A tua palavra por si só é poderosa, e nós abrimos o nosso coração agora para receber essa verdade que liberta, que cura, que transforma. Trata com cada um de nós, Senhor. Ah, meu Deus, cada pessoa que entrou aqui nessa noite tem áreas da sua vida a ser tratada, pessoas que entraram aqui sedentas, pessoas que necessitam de uma intervenção, pessoas que querem um encontro, pessoas que querem verdadeiramente serem preenchidas por dentro e por fora. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz e sermos plenos da tua presença. Desde já eu te louvo pela tua palavra, eu te agradeço e te peço, por graça e por misericórdia, nos use nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, esse texto, esses versículos que eu acabei de ler, não é nada mais, nada menos do que uma continuação, né, da história lá de Cornélio, que eu preguei aqui no domingo pela manhã. Depois que Cornélio é visitado na sua casa, o povo que estava lá foram cheios do Espírito Santo, toda aquela coisa, uma bênção de Deus. A Bíblia diz então que Pedro, ele retorna para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele é meio indagado pelos judeus, né, e pelos discípulos. Por quê? Porque havia uma controvérsia dentro da visão judaica, porque para o judeu, o gentio não poderia receber jamais o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o gentio entendia
que o Espírito Santo era somente para o judeu. Obviamente, uma distorção no entendimento da palavra, porque em Joel 2:28 diz que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Amém? Então Pedro começa a contar a história do ocorrido para os judeus. Eles estão ali meio que, ranzinza, meio que bronqueados com Pedro. Como pode? Você foi pregar lá para o gentio e papapá. E Pedro então começa a contar a história. E Pedro, ele traz uma narrativa interessante, porque Pedro fala assim: olha, eu estava ali pregando tal, de repente não tive nem o que fazer, veio sobre eles a presença do Espírito Santo, e eles começaram a falar em novas línguas, e assim, tem um versículo aqui muito tremendo, versículo 17, ele fala assim, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Então Pedro falando isso para os judeus, contando todo aquele mover, ou seja, o que estava acontecendo ali. Assim como aconteceu o batismo no Espírito Santo aos judeus, agora havia uma visitação gentílica, ou seja, os gentios estavam sendo cheios e plenos da presença do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu ali na casa de Cornélio. Por que e eu creio que por isso que o Senhor me conduziu nesse texto, porque há pessoas dentro da igreja que elas se acham assim, impróprias, pessoas que olham para ela falam assim: olha, eu acho que todo mundo pode ser pleno em Deus, menos eu, porque eu tenho esse problema, porque eu tenho esse outro problema, porque eu pequei aqui, porque eu falei ali. E aí as pessoas, elas caem nessa mentira do diabo, e elas ficam estagnadas dentro da igreja, porque sem a plenitude do Espírito, nós não vamos chegar a lugar nenhum com Deus. Você consegue entender isso? Não tem como Deus completar a obra que Ele começou na sua vida, se não for por intermédio do Espírito Santo de Deus. Mas Satanás, ele mente para nós. O que ele fala? Ele agiganta os teus pecados. Não estou aqui fazendo apologia ao pecado, o salário do pecado é a morte, não devemos pecar, mas infelizmente a nossa essência é pecaminosa, e nós falhamos. Mas o diabo então, o que ele faz? É papel dele, agigantar os nossos erros, colocar um X em nós e falar assim para você: você não pode, você é indigno, você não vai conseguir. E isso é mentira de Satanás. Por quê? Porque 2019 anos atrás, a morte de cruz, a morte de Cristo tinha um propósito. Qual era o propósito? Era nos justificar, eu e você. Ou seja, quando Deus olha para nós hoje, Ele não vê o Ronaldo como eu sou, porque eu sou falho, eu sou pecador, mas Ele olha para mim através do sangue carmesim que foi vertido na cruz do Calvário e que me justifica. Por isso que nós somos santos. A Bíblia não diz que nós somos santos? O que é ser santo? O que é ser santo? Separado. Então o cara se divorciou da mulher, ele é santo. Você acabou de falar que não. Ser santo é ser separado, mas separado a Deus. Amém? A morte de cruz, ela trouxe uma separação na minha e na tua vida. Nós não somos mais separados ao mundo, mas nós somos separados a Cristo. E aqui esse texto ele é tremendo, porque ele quebra todo um sofisma, uma mentira. O judeu interpretava o Torá, o Pentateuco, a lei como ele queria, e muitas vezes ele distorcia o entendimento da palavra. E aqui, por que eles estão escandalizados? Porque na visão deles, só eles poderiam receber o batismo com o Espírito Santo, os gentios não podiam. Como que aconteceu então aquele fato inusitado na casa de Cornélio? Aconteceu por quê? Porque a promessa é para todos. E eu quero aqui nessa noite falar algo para você, só para elucidar a tua mente. A promessa também é para você. Deus não te chamou para você ser alguém frio, alguém, sabe assim, tem pessoas que estão na igreja fria, sabe, destacada pelos cantos. Não, Deus está te chamando para o fogo, Deus está te chamando para uma experiência poderosa. Deus está te chamando para que nessa noite você abra o teu coração e prove, aleluia,
creia que Ele está aqui e Ele vai te visitar, Ele vai te batizar, Ele vai te renovar, Ele vai te curar, Ele vai incendiar o teu coração, porque aonde o Espírito Santo de Deus está, algo acontece, e nessa noite eu creio, irá acontecer coisas poderosíssimas na tua vida, na tua casa, na tua família, e principalmente na tua comunhão com Deus. Ele está aqui em nome de Jesus. Aleluia. E aí, meu irmão, talvez você diga: bispo, eu estou passando uma prova, estou sendo perseguido. O Pedro foi perseguido também. Quando a gente faz a vontade de Deus, a gente é perseguido. Eles não estavam entendendo. Você não pode, você não pode, você não pode. E Pedro fala: como que eu não posso? Se Deus deu, quem sou eu? Aleluia. Deus faz, irmão. Escute, eu não sei quem é você, eu não sei qual é a tua situação, mas um dia eu lembro de Deus visitando um cara sem condições nenhuma, um cara louco, mundano, muito louco, um cara que tinha tanta gente melhor, mas um dia ele entrou na igreja, o Senhor o amou, e o Senhor o visitou, e o Senhor o batizou, e aquele lixo, aquele trapo humano, Deus o levantou e fez dele um pregador do Evangelho. E esse alguém sou eu. Então eu creio que Deus pode sim, independente daquilo que você é ou quem você é. Talvez você entrou aqui hoje e você está aí com os envelopes de cocaína no teu bolso. Deus tem poder para te libertar, porque um dia Ele me libertou. Ele é poderoso. Eu sinto a presença dele nesse ambiente. Eu sinto que ele te trouxe aqui para algo sobrenatural. Aleluia. E a pergunta é a seguinte: bispo, o que eu preciso então para receber? Porque Cornélio recebeu o poder de Deus. Ele não estava em Jerusalém. Deus visitou Pedro em Jope, mandou ele lá para Cesareia. Ele estava lá em Cesareia, mas Deus se lembrou dele. Aleluia. Você não está aqui por acaso hoje. Amém? O início da obra de Paulo, depois de Damasco, ele foi batizado, que os discípulos não quiseram mais ele, e ele voltou para Tarso. Começou em Antioquia, e quem foi buscar ele foi Barnabé. Ele estava longe, totalmente fora do propósito. Mas quando Barnabé levou ele para Antioquia, a partir dali o ministério de Paulo começa a voar. Aleluia. Eu sei que pessoas foram trazidas aqui nessa noite, porque o Espírito Santo te trouxe para começar a te dar um novo tempo na tua vida. Oh, aleluia. Nós temos que crer que Deus faz, meu irmão. Não deixa o diabo falar para você que você não vai ser liberto. Não deixa o diabo falar para você que o teu casamento vai continuar sendo a mesma coisa. Não, Deus vai intervir. E se Deus intervir, vai acontecer algo. Ei, nós não estamos pregando um Deus estático aqui. O Deus que eu estou pregando aqui, eu prego aqui, Ele está se movimentando aí. Ele é vivo, Ele é real, Ele é poderoso. Ele é Deus de maravilhas, Ele é Deus de sinais. Rabadacalabachor, rabacandalamanduриандарás, alabanduribicaia. Aleluia. Deus está falando de pessoas aqui que tem problema com cocaína, e Deus vai te libertar hoje. Deus vai te libertar. O Deus que me libertou, o Deus que eu creio, Ele está aqui. E Ele vai fazer, Ele vai trabalhar. E o que nós precisamos então? Porque tudo se move na presença do Espírito. Olha aqui, só para embasar o que eu estou falando. O Cornélio estava orando, o anjo visitou ele, e ali ele não foi pleno ainda. Eu fui estudar um pouquinho sobre Cornélio. Na verdade, Cornélio, ele era um camarada. Ele era aquele judeu que ia na sinagoga, mas que não tinha muita aliança. Por isso que ele orava, por isso que ele era bondoso, dava esmola. Mas naquele dia ele estava orando, e aí o anjo do Senhor visitou ele. Mas para que houvesse transformação em Cornélio, olha que loucura isso aqui, irmão, olha a revelação. Eu estou orando aqui, o anjo do Senhor se revela a mim, já era para mim estar, né? Mas não. Ele recebeu a direção, o anjo falou: você vai
mandar alguns dos seus homens ir lá em Jope buscar a Pedro. E lá em Jope Deus está falando com Pedro. E aí Pedro vem no outro dia. E Pedro faz aquela célula abençoada e começa a pregar. E Pedro ainda pregava. Agora sim, o Espírito Santo vem. E todos são cheios do Espírito. Onde o senhor quer chegar, bispo? Irmão, já há uma atmosfera. Deus está falando. Mas é necessário que o Espírito de Deus te visite. É necessário você se permitir ser visitado pela glória de Deus. Eu quero, meu desejo, eu estou conectado, há uma atmosfera, mas eu preciso do impacto, da visitação, do batismo, da imersão na presença de Deus. Aleluia! Ei, irmão, já estou sentindo presença de Deus aqui. Já estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Ah, bispo, eu não estou sentindo nada. Então se prepara que vai sentir. Só precisa almejar, porque o Espírito Santo é cavaleiro. Ele só trabalha onde ele encontra repouso. Aleluia. Como eu vou receber então essa plenitude, bispo? Como eu vou receber essa presença do Senhor? Abra a tua Bíblia um pouquinho para trás. Atos capítulo 1, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, que de mim ouviste. Estava estudando hoje esse versículo, um pouco mais profundo, no comentário do Chaplin, e ele faz uma observação, porque a Bíblia ela vai sendo traduzida, ela vai perdendo muita da sua essência. Quando o Senhor fala para eles ficarem em Jerusalém, era a palavra que é traduzida é como se eles ficassem amarrados em Jerusalém. É uma palavra mais forte do que ficar, mais forte do que permanecer, né? É como se Deus falasse: olha, em hipótese alguma vocês abram mão da promessa. A promessa só vai se cumprir se vocês estiverem agarrados aí em Jerusalém. Sabe, queridos, eu estou pregando algo aqui que já é uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida. Eu não estou pregando nenhuma novidade, não estou pregando algo que o Senhor revelou ontem para nós. É algo que está revelado nas Escrituras, mas que pouca gente prova. Eu vejo muitas pessoas que dizem que foram marcadas por Deus, que foram batizadas, mas as suas atitudes não mudam. É improvável alguém que seja cheio do Espírito Santo e as suas atitudes continuem a mesma. Porque nós conectamos presença do Espírito somente com poder. Eu estou falando de poder hoje, o poder é necessário. Mas quando eu recebo o poder ele é transformado em frutos. Então quem é cheio do Espírito Santo de Deus tem frutos. Não dá para um homem ou uma mulher ser cheio do Espírito Santo e não ter frutos. Ter uma vida totalmente destoada da verdade e da palavra de Deus, tem coisa errada. Então a promessa, ela é para mim, ela é para você. A promessa é que Deus vai te encher da presença dele. A promessa é que esse enchimento vai mudar a tua história, vai mudar a tua forma de enxergar Deus, enxergar as coisas do mundo. Sabe por que um cara muito louco se converteu como eu? Porque o dia que eu fui visitado por Deus quebrou todos os meus paradigmas de Deus. A forma como eu enxergava Deus, religião. Eu vi que eu estava totalmente fora da casinha. E eu senti no meu corpo a realidade desse Deus que eu prego. Que não é um Deus de zen, um Deus de meditação, mas é um Deus de presença, um Deus de glória, um Deus de visitação, um Deus que eu sinto, um Deus de morada, um Deus que não vai ficar no seu exterior, não. Um Deus que quer morar dentro de você. Esse é o Deus que eu prego aqui hoje. É o Deus que eu conheço. Há uma promessa.
Agora, quando eu não vou receber? Quando eu não creio em promessa. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. E todas as promessas da Bíblia, elas se cumprem. Porque seja mentiroso todo homem e verdadeiro o nosso Deus. É isso que está escrito na carta de João. Deus é verdadeiro. Então, se você está aqui hoje, penso eu, é porque você crê na promessa. E se você ainda não teve uma experiência, hoje é a noite. Não se permita ficar com esse papinho. Ah, mas se não der amanhã, não. É hoje. A Bíblia diz que importa aqueles que buscam o Senhor, o busque com foco, com propósito, com vontade, com desejo. Não é amanhã, é hoje, pastor Rodolfo, é hoje. Aleluia. É hoje que Deus preparou para você ser marcado. Aleluia. Porque tem tudo preparado com embasamento bíblico. Quando houver 2 ou 3, Deus se faz presente. Nós estamos em mais de 2 ou 3. Amém? A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores. Acabamos de adorar a Deus, não é isso? Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ele é a palavra, e a palavra está sendo liberada aqui hoje. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz assim: ninguém pode falar Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Então o Espírito Santo de Deus está aqui. Nada vai impedir a manifestação dele sobre a tua vida, a não ser que você não creia na promessa. Aleluia, louvado seja Deus. Joel 2:28, não é promessa de agora não, meu irmão, é promessa lá de trás. O Senhor disse: eis que vou derramar do meu Espírito sobre toda, não é sobre algumas, sobre toda a carne, criança, velho, mulher, homem, todos podem receber o poder de Deus. Só se você não quiser. Mas se você quiser, todos podem. Mas bispo, eu falhei, mas sobre a tua cabeça, sobre a tua testa, talvez você não veja, mas daqui reluz a marca do sangue vertido na cruz do Calvário, do sangue carmesim que te justifica e te prepara para que você seja cheio da glória e do poder de Deus. Crê na promessa. Segundo, obedeça. Fique atado em Jerusalém, não saia de Jerusalém. Se sair, perde a bênção. Amém? E o cenáculo que eles foram visitados em Atos capítulo 2, versículo 1, ficava em Jerusalém. Amém? O desejo era sair, era pregar. Eles achavam, preste atenção, que é o que vocês acham: ah, eu já vi Jesus, ah, eu andei com Jesus, então agora eu posso sair e pregar. Jesus falou: não, Atos capítulo 1, versículo 8, mas ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder e de unção. Não basta só: ah, eu ando com Jesus, eu tenho Jesus. Eu tenho que ser selado pelo Espírito da promessa. Obedeça. Nunca vi homem e mulher cheio de Espírito Santo que não obedece a Bíblia, que não obedece a palavra, que não reverencia a autoridade, não reverencia aqueles que ministram sobre ele. Se você conhece a palavra, você tem um pastor, você está debaixo dele, você vai viver a promessa de Deus, sim. Terceiro, então, crê na promessa, obedecer ao Senhor. Terceira condição para que eu seja pleno nessa noite: eu tenho que criar uma expectativa certa acerca do poder. Como assim, bispo? Versículos 5 e 8 de Atos 1 diz assim, ó, do 5 a 8: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que vai restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A expectativa deles estava totalmente errada.
Deus estava falando do Espírito Santo, olha o pensamento deles. Mas é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E o Senhor os repreendeu, falou: não compete a vocês isso. Isso é coisa reservada ao Pai. Vocês não estão entendendo. Vocês vão ter que ficar aqui em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. Preste atenção na revelação. Vem comigo no glória e no aleluia. O Senhor falou que viria o poder, e Ele explica para que era o poder. Você já reparou, irmão? E nada contra, nós estamos na casa de Deus, somos plenos, falamos em língua, sapatilhamos, adoramos, e glória a Deus. Mas o poder de Deus não é para isso só. Isso obviamente é a sensibilidade da presença, ponto. Mas o Senhor falou: vocês vão receber poder para serem as minhas testemunhas. Então vamos lá. Quantas pessoas você ganhou para Jesus essa semana? Se não ganhou, porque não testemunhou. Se não testemunhou, é porque não tem poder. Aqui fala em línguas, grita, aperta, mas lá fora não fala de Jesus para ninguém. Tem coisa errada com esse poder. Olha o que o Senhor está falando. Eu não vou dar poder para vocês saberem de tempo, quando é a hora. Não. Vocês vão receber poder para serem as minhas testemunhas. Porque uma coisa é eu chegar aqui e falar: Jesus é bom. Outra coisa é eu falar no Espírito: Jesus cura, liberta, transforma. Às vezes um certo tempo um menino falou assim para mim: nossa, sabe, você fala com tanta convicção. Eu falei para ele: porque eu só traduzo o que eu sinto, o que eu vivo, o que eu vivi. Por isso que eu tenho convicção. Você já viu pregador que prega que parece que nem ele crê no que ele prega? Por quê? Porque falta poder. Então, meu irmão, preste atenção. A tua expectativa tem que estar correta. Deus não quer te dar poder só para você ficar não, Deus quer te dar poder para você sair igual gente grande, pregar na faculdade, pregar no condomínio, pregar no trabalho, amém? Não vai ficar escondendo Bíblia não. E quando alguém perguntar se é crente, você vai falar: eu sou sim crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quem é cheio do Espírito Santo não tem vergonha de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo é testemunha do poder de Deus. Jesus primeiro permitiu que os discípulos andassem com eles, testemunhas oculares, e depois ele então reveste os discípulos, poder com aquilo que eles viram. Agora ninguém segura, aleluia. É isso. Deus não quer levantar uma igreja de arrepiozinho. Deus quer levantar uma igreja que o foco dela é ganhar o bairro para Jesus. Deus quer levantar uma igreja, amém, que quando você passa na cidade, você deve já ter se deparado com isso. Você anda de tarde no centro velho de São Paulo, você tem que tomar cuidado para não pisar nas crianças que estão dormindo, porque a noite inteira usaram o crack e durante o dia estão ali acabadas, e você tem que tomar cuidado para não pisar nelas. Mas sabe o que eu reparo às vezes quando eu vou para a cidade? Que o povo acha isso normal, ninguém mais para, ninguém mais vê. O povo anda, até tropeça, é como se fossem pedras que estivessem ali. Por quê? Porque isso é um mundo, nós não somos do mundo, querido. Nós temos o poder de Deus. É contra isso que nós temos que brigar, é contra isso que nós temos que pregar o Evangelho. Meu irmão, estão querendo arrumar jeitinho, e leva para lá, interna para cá, e viaja não sei para onde. Meu irmão, só há um meio de ter libertação, e esse meio é através de Jesus Cristo. Não há libertação fora de Jesus. João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só nele há poder, só nele. Coloca a tua expectativa correta. Quando você orar, diga: Senhor, eu quero o teu poder, porque eu quero ser testemunha viva que o Senhor é vivo e real. Aleluia. É isso. Nós não precisamos de sistema, nós precisamos da presença dele. Moisés disse: Senhor, se tu não fores comigo, eu não irei. Porque Moisés sabia: só vai dar certo se a tua presença estiver sobre mim. Só vai dar certo se a presença do Senhor estiver sobre você. Amém? Crie uma expectativa correta para que você possa ser pleno. E para finalizar, Atos 1,14:
diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aí vem os camaradas aí: não, ministério não é para mulher, mulher não pode ter ministério. Elas estavam junto lá no cenáculo orando. Mãe de Jesus, Maria Madalena, a prostituta, que aliás foi agraciada, foi a das primeiras de lá, e foi a das primeiras a ouvir a voz do ressurreto. Ei mulher, porque tu procura no meio dos mortos aquele que está vivo. Esse é o Deus que eu creio, o Deus que chama o que não é para ser, o Deus que confunde os que são com aqueles que não são. Para o Senhor, Ele poderia preparar para tanta gente. Ele preparou para a mulher que era uma ex-prostituta. Aleluia, é assim que Deus trabalha. Em Josué capítulo 7, um pouquinho antes, capítulo 6, Ele mandou uma espia por nome de, aliás, ela não era espia, ela era uma prostituta que ajudou os espias. E quando Deus mandou acabar com tudo, Deus mandou preservar Raabe. É assim que Deus faz, querido. Deus, não importa quem você é, se o teu coração é um coração sedento e um coração alinhado com os céus, Deus irá te visitar e irá te agraciar com a poderosa presença dele, em nome de Jesus. Agora, eu quero poder, eu quero a presença, eu quero ser testemunha. Como que eu adquiro isso? Com um único gesto. Qual é? Oração. Spurgeon, um dos maiores evangelistas, diz o seguinte: como que eu vou esperar um Pentecoste se eu não oro como deveria orar? Spurgeon diz assim: não adianta. Como que eu quero o resultado se eu não busco os meios? Então a gente quer o poder, quer a visitação, mas nós não queremos ter uma vida de oração. Irmão, todos nós oramos pouco. Eu oro pouco. Temos que orar mais. A média de oração de um pastor é de 15 minutos. Se um pastor ora 15, e o povo ora quanto? Segundo Hernando Dias Lopes, que é um estudioso, ele diz isso, que a média de oração de um pastor é de 15 minutos. Você pegar dois casais, pega um casalzinho que casou faz 2 meses. Qual a maior briga deles? Sabe qual é a maior briga deles? Você para para... bispo, quero uma ministração. Vamos lá. Qual que é o problema? Ai, bispo, ele joga a toalha na cama. Aí o cara fala: e ela não põe o meu chinelo na cadeira quando eu chego. Aí ela: e ele sai tirando a cueca e jogando na sala. E ela não prepara a comida quando eu chego. Quando você finaliza o aconselhamento, você vai ver que o grande problema está nas bases de criação. Ele jogava a cueca na sala, às vezes filho único, a mãe nem pá, a mãe ia lá e pegava, está tudo certo. Ele tinha um chinelinho lá, chegava do trabalho, a mãe deixava, comidinha na hora. Ela já teve uma criação totalmente diferente. Talvez nem pai ela tinha. Então ela nem tinha uma figura masculina dentro de casa. Então, isso aí, quando engata no casamento, dá choque. Isso, se souber e for perseverante, não vai destruir o casamento. Logo, logo eles vencem isso. Agora você pega aqui, 32 anos de casamento. De olhar, já sabe. Cheguei em casa, dela me olhar, ela já sabe se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou nervoso, se eu não estou. De olhar para ela, eu já sei se ela está agitada, se não está, tá? Porque o tempo, a convivência, o ajuntamento faz a aliança ser uma aliança mais conectada e um conhece o outro. A nossa conexão com Deus é a mesma coisa. Se eu trouxer os conceitos do mundo para a minha conexão com Deus, eu nunca vou ter uma conexão com Deus.
Mas se eu começar a ter o meu tempo com Deus e gastar tempo, irmão, você vai saber muita coisa legal acerca de Deus. Por exemplo, quando Samuel ouviu a voz de Deus, ele foi até Eli, pensando que era Eli, porque ele era novinho, estava começando o relacionamento dele com Deus. Agora o Eli, sacerdote velho, gordão, já estava final de carreira, como é que ele sabia que era Deus? Que eu acho que foi na terceira vez ele falou para Samuel: quando você ouvir a voz, diga: eis-me aqui, Senhor. A experiência, embora posteriormente ele fora desclassificado por Deus, mas Eli reconhecia e sabia qual era a voz de Deus. A mim, o tempo que eu gasto com Deus vai me levar num patamar que eu vou reconhecer. Tem gente que fala assim: ai bispo, eu não sei quando é a voz de Deus, quando é a minha, quando é a da carne. Por quê? Porque você não teve experiência, porque você ainda não construiu uma vida de oração. Quando você construir, você sabe discernir muito fácil o que é a voz de Deus, né? Às vezes eu tenho sonhos espirituais, porque sonhos espirituais também são dados por Deus e dados pelo diabo. Eu já tive sonho espiritual. Já teve pessoa daqui da igreja que antes dela sair, Deus falou comigo: eu estou tirando. Num sonho, Deus me mostrou. Não deu uma semana, a pessoa saiu. E eu também já tive sonho de afronta, do diabo intentando contra a minha vida. Então a gente tem que saber discernir. Como eu vou discernir isso? Através da oração. Às vezes, por exemplo, você tem um sonho pornográfico e você fica mal. É o diabo. Discerniu? Aí você vai orar, vai acordar de madrugada: Senhor, eu repreendo esse demônio, esse espírito de pombagira, esse demônio do inferno que quer trazer confusão na minha mente, quer mexer com a minha mente. Isso. Nós somos enganados, porque quando a gente tem um sonho errado, a gente fica mal e a gente se sente sujo. E você fala: meu Deus, como que eu posso estar sonhando isso? Você pode sim, porque não é você que determina os teus sonhos. Mas se eu tenho uma vida de intimidade com Deus, poucas vezes Satanás vai conseguir espaço nos teus sonhos. Então que nessa noite, querido, você se abra. Deus quer levantar um exército, uma igreja cheia do poder de Deus. Amém? Vamos quebrar os paradigmas, os preconceitos. Como pode, Pedro? Você está lá na casa de Cornélio. Eu não sei como pode, mas Deus os batizou. Eu ouvi eles falando em novas línguas. E aí Pedro ele fala assim, olha que interessante. Ele fala assim: assim como foi com nós, se referindo a Atos 2:1 lá no cenáculo, assim como foi o nosso Pentecoste judaico, assim foi o Pentecoste gentílico. Porque eu vi, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. E como foi no cenáculo, como foi na casa de Cornélio, em tantos lugares, como foi em Samaria, também será aqui hoje, em nome de Jesus. Quantos querem mais da presença de Deus? Nós vamos orar, mas deixa eu já te falar algo aqui. Todo mundo aqui já foi criança. Aí às vezes vinha o bilhete lá na escola: vai ter, agora nem tem mais, né? Vai ter uma excursão para o Play Center. Era o sonho de consumo de toda criança, mas tinha que pagar. E às vezes você pegava aquilo e você falava: ih, minha mãe não vai dar dinheiro. Você via meio mal, chutando pedra na rua. Aí esperava o momento oportuno, falava para a mãe, já sabendo que não ia, né? Vai ter esse negócio lá no Play Center, né, mãe? Mas eu sei que o pai está meio duro e tal, né? Aí a mãe, sempre mãe é mãe, né? A mãe vai ver o que dá para fazer. Já acende uma luz, né? Aí passa o tempo, a noite. Geralmente o pai e a mãe conversam à noite. Daqui a pouco a mãe vem: olha, o pai deixou você ir, amanhã você vai levar o dinheiro. Subia na cama, pulava. Eu estou te oferecendo algo muito mais precioso do que um convite de Play Center. Eu estou te oferecendo algo que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história. Porque o dia que eu fui visitado por Deus, de lá para cá minha vida foi outra. Tem gente que brinca, né? Os crentes, né? Eu era isso, mas isso é, Jesus é isso. Antes eu era Saulo, agora eu sou Paulo.
Deus é o Deus que muda. E Ele vai fazer aqui hoje. Quantos crerem isso? Diga glória a Deus. Deus gosta de mudança. Você crê? Tu não será mais Abrão, tu será Abraão. Tu não será mais Saulo, agora vai ser Paulo. Tu não serás Jacó, mas tu serás Israel. Alabaxorecandarás. Deus vai mudar o teu nome aqui hoje. Tu não será mais um frustrado, um derrotado, um frio espiritualmente, um letárgico, um incrédulo. Não, tu será um pentecostal, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Você vai ser alguém marcado pelo fogo. Deus está mudando o teu nome, eu creio. Alabá, de que me dá raçura e me candará. Vamos nos colocar em pé, queridos.